Olá, bom dia. Viemos com mais um Deus em Gotas aqui no seu dia, que caiu hoje já. Hoje caiu aqui no livro do profeta Jeremias, capítulo 22, a partir do versículo número 10, onde vai falar aqui oráculo contra Joacás Selum. Ele aqui fala aqui, irmãos, sobre que vou ler um pedacinho que Deus fala aqui, ó: não choreis pelo morto, nem por ele vos lamenteis. Chorai antes por sobre aquele que parte, e não voltará mais, nem tornará a ver o seu país natal. Aqui Deus está falando sobre Joacás, filho de Josias, que ele estava reinando no lugar de seu pai. Seu pai havia sido morto, né, num combate de uma guerra, e ele ficou reinando no lugar do pai dele. Só que, porém, ele fazia tudo que era errado contra os olhos do Senhor, né, desde a sua meninice, quando era pequeno, ele não fazia o que era certo. E ele, por ordem, pela sequência dos reinados, ele foi o próximo rei depois de seu pai. Só que fez tudo que era errado, né? Tudo que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez tudo que não agradava a Deus. E Deus então preparou para ele, né, o mal, o pagamento pelos seus atos, pelos seus erros. Deus vai usar o profeta para falar com ele acerca do que vai acontecer com ele. Então ele vai fugir da sua terra ali. E por isso que Deus está falando para aquele povo: não chore por aquele rei que já foi, que aquele rei que já morreu. Chore por este rei que está fugindo. E por que Deus fala chora por aquele que está fugindo? Será que é por causa do destino que ele vai? Será que é porque aonde ele vai ser pior do que onde ele está? Não, Deus está querendo dizer assim, que chore por ele porque ele é obstinado e não muda. Porque aonde ele for, ele continua sendo aquela mesma pessoa. E ele não terá mais dignidade para voltar. Porque quando Deus fala que não voltará, é porque Deus não vai permitir que ele volte. Ele não vai ter acesso mais àquele lugar. Não é que ele não vai querer voltar, é que Deus não permitirá que ele volte. Ou seja, ele foi ali de uma forma expulso, né? Deus ia acertar as contas com ele, então ele resolveu fugir. Ele foi expulso do seu próprio lugar ali e não tinha mais condições de voltar. E acredito que muitas das vezes, como ele foi criado naquele lugar, como uma pessoa criada naquele lugar, ela tem desejo de voltar, rever ali as pessoas, o lugar, né? Matar saudades, as coisas todas. Mas ele não poderia voltar mais por causa da sua culpa, por causa do seu erro e por não se arrepender, né, do que ele havia praticado antes, até chegar nessa consequência que ele estava vivendo naquele momento, né? E isso é um exemplo para muitas pessoas. Muitas pessoas às vezes quando alguém se vai, fica chorando lá, lamentando, mas Deus está querendo falar para você: chora por aquele que está fazendo mal ainda, que você viu que ele não mudou ainda, que ainda continua do mesmo jeito. Por quê, irmãos? Porque aqui o morto já encerrou a sua carreira ali, mas aquele que está vivo, ele tem uma chance de mudança ainda, ele tem uma oportunidade de mudar alguma coisa, né, naquele período que ele está vivo ainda. Então Deus fala assim: chore por esses aí, porque eles ainda têm uma grande caminhada, um grande momento, grandes coisas para viver ainda na vida. Porém, se não mudarem, se não se transformarem ali de uma pessoa boa, vão perecer, vão sofrer o castigo de Deus, né? É o que eu vejo aqui. Muitas das vezes tem pessoas que nós temos que se preocupar e chorar por elas, lamentar por elas, pelas atitudes negativas dela, pelo mal que ela faz, que ela produz ali. Porque essas pessoas com certeza absoluta, sofrerão uma consequência por aquilo que ela está fazendo ali. Por quê? Porque Deus, ele quer que a gente façamos o bem. Quando a gente fazemos o bem, Deus ele nos abençoa, ele nos protege, nos guarda, faz coisas acontecerem ao nosso lado, coisas boas. Mas quando praticamos o mal também, fazemos o que é errado, sendo justo, que o reinado dele que foi um reinado feito, não feito honestamente, feito por propinas, muitas coisas, isso não agradou a Deus. Isso não agrada a Deus, até hoje não agrada a Deus. Quem age dessa forma, está agindo assim, com maldade, com trapaças, com subornos, não está agradando a Deus. Deus vai ter uma conversinha com essa pessoa. E ela vai ter que passar pela aprovação que Deus vai colocar ali, pelo momento ali. É isso que Deus fala para nós, né? Não chorar por aquele que já foi, que ele já encerrou, mas por aquele que ainda está praticando mal. E chora porque a consequência, se ele não mudar, vai ser feia. Vai ser ruim para ele. Sim, né, sim. amor? Essa semana a gente fala da visão profética dos sofrimentos, né, gente? Uhum. Então, quando a gente fala da visão profética dos sofrimentos, né, é tipo assim, um alerta. Que nós sempre temos na nossa vida e nós não levamos em consideração. Então, sempre, a semana inteira foi assim, um ensinamento sobre a vontade de Deus, na verdade. Porque quem tem uma visão profética do sofrimento, é que tem uma visão, né, de um futuro, não é do passado, de um futuro. Então, quem sabe de futuro é Deus. E muitos profetas de Deus naquela época recebiam mensagens
né, através da comunicação com Deus que eles tinham, ou da nossa hoje intuição, que o que é bom, o que é ruim para nós fazermos, né? E muitas vezes nós não temos paciência de aguardar o tempo de Deus e nós metemos os pés pelas mãos, fazendo coisas erradas, sem a permissão do Senhor, né? Como foi aqui que caiu a visão profética, né, de um servo do Senhor. Na segunda, na terça caiu o Salmo 22, quando Jesus na cruz fala: Senhor, o Senhor me abandonou. Até Jesus na cruz, naquele momento, ele falava com Deus e Deus não respondia a ele. Mas tudo tinha um propósito. Veja bem, o homem mais santo que veio aqui na Terra não teve a resposta de Deus num momento crucial da vida dele, que estava entre a vida e a morte ali, um sacrifício, passando uma humilhação, e Deus se calou. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida dele, não que Deus estava errando. Deus fez com que ele fosse um instrumento de exemplo para todos nós, para nos livrar dos nossos pecados, para dar ensinamentos, né? E aí depois veio na quarta-feira a volta de Absalão, também, que fala: quando você quer alguma coisa, alguém que volte para a sua vida, que nem o filho de Davi voltasse para a vida, né, dele, para o reino lá, que ele voltou, foram buscar ele, quando ele se prostra diante do rei, ele realmente não pede desculpa, não fala nada. Por quê? Porque dentro do coração dele ainda tinha muita revolta por acontecimentos anteriores do reino. Então, assim, cuidado com os sentimentos das pessoas, cuidado com o sentimento que está gerando na sua casa, cuidado com as coisas que estão acontecendo, porque nós temos que levar muito em consideração, meus irmãos, a atitude. Sentimento é uma coisa, você pode sentir alguma coisa, mas a atitude das pessoas que vão dizer quem elas são, né? Aí caiu ontem Jó, né, Jé, que você leu, até vê se você acha aí na página 619, depois aquele trechinho tão lindo lá, você viu de Jó, 619. Jó 8. Sobre Bildade, o amigo do Jó, vendo ele naquela situação, de que Jó estava caído lá, sem, né, estrutura nenhuma, com doença, pobre e tal. Bildade defendendo Deus, falando: Jó, você só pode ter feito alguma coisa para Deus, porque Deus é puro, Deus é certo, Deus não erra. Então ele tinha certeza, Bildade, que Deus não estava errado, só podia ser Jó. Ele, como uma pessoa humano normal, né, com muita fé em Deus, ele falou assim: ó, pode ser aquela pessoa, né, Jó está fazendo coisa errada, mas como nós não podemos julgar? Porque Jó estava passando por um processo também de Deus. O propósito de Deus também não estava errando, não. Tanto é que depois que Jó saiu dessa situação, vocês sabem da história que ele ganhou 3 vezes mais do que ele tinha. Ficou muito mais rico do que ele era, porque Deus testou o diabo através de Jó. Né? Ele fez o desafio ali, o diabo desafiou Deus e Deus topou. Mas quem sofreu toda a consequência foi Jó, mas depois Deus restituiu tudo. E hoje, como o Jair falou, não chore por aquele que está morto. Chore por aquele que está em vida, errando, fazendo coisas erradas. Então aqui vem um alerta para nós, que é a visão profética do... Você achou aí o trechinho? Achei. Quer falar? Tá aqui desde o 5, tá vendo? 5, 6. É aquela parte que é tão bonita, né? Pode ler, você quer assim, você achou? Lá no Jó 8, no verso 5 e diante, está escrito assim, ó: se recorreres a Deus e implorares ao Todo-Poderoso, se fores reto e puro, Ele não atenderá a tua oração e restaurarás a morada de sua justiça. Teu começo parecerá pouca coisa diante da grandeza do que se seguirá. Você está falando que aqui está falando que aquilo que ele passou no passado, que ele foi no passado, já era muito bom, já era muito conhecido e muito rico. Seria pouca coisa em vista daquilo que Deus faria para ele no futuro, né? Assim que ele fosse provado que ele era reto, né? Que aqui fala, né? Ó, se fores reto e puro. Foi uma visão profética de Bildade, né? Falando uma coisa dessa no futuro de Jó, porque Deus restituiu mesmo 3 vezes mais do que tudo que Jó tinha. E ele falar um negócio desse para Jó, né? Naquela situação, falou: não, Deus não erra, né? Porque Deus restitui, mesmo que você esteja numa situação difícil, Ele vai restituir para você muito mais do que você já estava ali, naquela situação de bom, né? Você estava numa situação boa, de repente você perdeu tudo. Mas se você é uma pessoa reta, Deus restitui muito mais do que você tinha. Então essa visão profética que eu entendo aqui da semana é assim, meus irmãos: nós temos que, apesar dos pesares, o que estiver acontecendo na sua vida, você seguir sempre a palavra de Deus e ter paciência e calma para esperar, né, os resultados finais.
Não adianta você querer, por sua vontade, atropelar a vontade de Deus e fazer coisas que não... Deus está planejando alguma coisa aqui para você. Você está quase ali chegando, de repente você faz... Vou mudar de caminho, né, Gigi? Porque ali Deus está demorando, mudou. Você estava quase ali, ó, conseguindo, quase chegando. E você desvia de caminho. Deus fala, tudo bem, vamos deixar, né, fazer o outro, um caminho mais longo para chegar de novo até aqui. Então, nós temos que ter essa comunicação, essa ligação forte com Deus e ter paciência, acalmar nosso coração, a nossa ansiedade do nosso dia, para que a nossa visão profética não seja de sofrimentos, seja só de ganhos e vitórias ali na frente. Porque aqui que vamos falar, como o Davi trouxe um filho que estava algo muito difícil na casa de Davi, porque ele não perdoou o pai. Ele queria o lugar do pai, tanto é que depois ele traiu o pai, né? Mais pra frente. Então, cuidado com a tua casa, cuidado com os sentimentos, cuidado com as suas atitudes. Mostre o exemplo, você, melhore você como pessoa. Não deixe de fazer aquilo que Deus na Bíblia recomenda não fazer, sabe? Faça aquilo que Deus manda você fazer. E quando você está em dúvida, não faça. Fica quieto no seu lugar. Espere que Deus vai trazer a resposta, vai trazer um momento feliz, vai trazer a vitória ali na frente. Então, toda essa visão profética de sofrimentos que ele fala aqui, Deus restituirá para você. Por mais que você fale assim, nossa, passando por um vale tão difícil, uma sombra, parece que nada é bom, nada está bem, eu sigo tanto Deus e eu não tenho respostas. Calma, meus irmãos. Ali na frente está fazendo você passar por aquele vale de sombras, né, para você ganhar mais força, ter mais aprendizado, seu espírito se refinar, para que você possa, com sabedoria, né, e não se perder em suas atitudes, quando você tiver a glória de Deus lá na frente, a vitória de Deus lá na frente. Não queira atropelar tudo pela ganância, pela corrupção, pelas coisas erradas, né, e ter uma visão profética de sofrimento lá na frente. Então, porque quando a pessoa é corrupta, que nem veio o de Jeremias hoje, 22, não chore para aquele que está morto, para aquele que morreu já não tem mais o que fazer, mas sim aquele que está aqui na terra fazendo tudo errado, maltratando, roubando, enganando, sendo oportunista, maldoso, que esse sim a gente tem que chorar e lamentar. Porque lá na frente ele vai ter essa visão profética do sofrimento dele, que vai ter já o profeta, né, profetizando pessoas, né, profetizando, falando, nossa, esse cara está tão rico, mas ele é tão maldoso. Lá na frente a gente não quer estar na pele dele, porque Deus não deixa o maldoso sem ensinamento, não é castigo, gente, é ensinamento, é um filho desviado da doutrina cristã. Então, estamos aqui hoje falando para vocês, tenha paciência e fé, e continue a sua andança aí, andança em Deus, com Deus, porque Ele tudo prospera, Ele tudo vê, Ele tudo faz de bom para você. Se tem alguém errando com você, não é você que está errando, é o outro que está errando. Então, ele que nunca mais vai voltar à pátria, né, vai voltar àquela situação que ele tinha, né, ele vai conseguir voltar ao estado que ele era. Por quê? Porque ele está errando, ele continua errando. Só vai colher coisas ruins. Então, vamos com fé, seguir os conselhos divinos aqui, para que nós tenhamos uma visão profética da glória, que nem foi para Jó, tá bom? Isso aí. Um grande abraço para vocês, um final de semana aí maravilhoso na presença de Deus. Tenham um ótimo final de semana a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém. Até segunda, se Deus quiser. Se Deus quiser.